Essa é a palestra que eu dei na 7ª Conferência de Escola Austríaca de Economia, realizada pelo Instituto Mises Brasil, em São Paulo, no dia 9 de agosto. Eu falei sobre a gangorra cambial, os erros de Paulo Guedes, o que está acontecendo no mundo hoje com o iene japonês e o nosso sistema monetário baseado no padrão dólar. Ficou muito bacana. E para os membros com exclusividade, a gente também publicou a íntegra dela, que contempla a sessão de perguntas e respostas após a palestra. Então, se você não é membro ainda, considere se tornar membro, botãozinho aqui embaixo, e espero que gostem. Para mim é muito interessante e para mim é sempre fantástico estar na Conferência de Escola Austríaca. Eu estive em todas, desde a primeira, lá em Porto Alegre, em 2010, e não como palestrante, apenas como participante, assistindo e ficando também maravilhado pelas ideias, pela lógica, pelas palestras. Para mim continua sendo transformador, foi transformador. E a parte que sempre me chamou a atenção da Escola Austríaca desde o início foi a sua capacidade de explicar como o mundo funciona. A capacidade de entender os fatos, de prover a boa teoria que interpreta a realidade e sabe explicar as corretas relações de causa e efeito. E por conta dessa teoria, os austríacos, mesmo não defendendo as previsões, que é tão características dos economistas do mainstream, ainda assim são os que fazem as melhores previsões. E a gente teve um desses exemplos agora, que acho que foi uma das mais recentes e mais importantes previsões, por conta de todo o experimento que tivemos durante, não a pandemia, como disse o Sérgio, mas a era dos lockdowns, que acho que a primeira coisa que fizeram no lockdown foi no bom senso, especialmente dos economistas. Mas os austríacos triunfaram nesse momento porque previram com uma precisão de detalhes o que estava acontecendo e o que viria pela frente. E esse nem é o tema da palestra, é apenas eu tinha que falar sobre isso. Eu queria falar sobre tantas coisas aqui, falta tempo, mas é um breve preâmbulo, depois eu vou entrar no tema da gangorra cambial, porque tem a ver com tudo isso que aconteceu e segue se desenrolando, que afetou a nossa moeda, mas afeta também as moedas de praticamente todos os países. E nesse exato instante a gente está vivendo um momento macroeconômico com o iene japonês impactando o mundo inteiro. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo, quais são as forças por trás dessa turbulência macro que impacta até mesmo o nosso bolso. Pois qual foi essa grande previsão que foi feita lá atrás? Eu lembro que em 2019, na 6ª Conferência da Escola Austríaca, eu dei uma palestra que acabou ficando muito conhecida, muita gente chegou no meu canal por conta dessa palestra, e eu comentei sobre todos os experimentos extraordinários, heterodoxos, enfim, tudo que foi feito na crise financeira de 2008 e depois, que não tinha nenhum precedente, não tinha teoria econômica que embasassem aquelas decisões que foram tomadas a partir de 2008, e aquilo prosseguiu por vários anos, e levou o mundo, estou falando de 2019, antes da pandemia, levou o mundo para um nível de instabilidade financeira, de desequilíbrios macroeconômicos jamais vistos. E o que aconteceu, a grande origem desse problema, está justamente no nosso sistema monetário, que eu chamo que é a era do papel moeda inconversível e de taxas de câmbio flutuante. E é um sistema que, como a gente sabe, os bancos centrais têm a sua, como eles gostam de falar, a sua discricionariedade, que podem imprimir dinheiro como quiserem. Pois se não bastasse tudo que aconteceu depois da crise financeira de 2008, quando chegou a pandemia, a era dos lockdowns, e eles tinham um grande temor, eu falo os banqueiros centrais e economistas, e eu lembro como se fosse hoje, essa época, finalzinho de fevereiro, início de março de 2020. O mundo parando e o grande temor, teremos deflação. As pessoas vão parar de consumir, a atividade econômica vai implodir, o risco iminente, e essa é a grande espiral, o fantasma da deflação, precisa ser evitado a todo custo. E aí que os banqueiros centrais se reuniram e decidiram perpetrar um dos maiores experimentos econômicos, monetários, fiscais da história, porque foi feito não apenas em alguns países, mas quase que em todos os países simultaneamente, mas o principal deles foi justamente os Estados Unidos, com o Federal Reserve e o governo americano. E quais foram essas medidas? Imprimir dinheiro.
Se cai a atividade econômica, se tem o risco de deflação, a gente não pode correr o risco de repetir a Grande Depressão. Então, vamos imprimir dinheiro. Todos têm lá na sua biblioteca o livro da Anna Schwartz e do Milton Friedman. Esse foi o problema da depressão, não pode haver uma deflação monetária, vamos imprimir dinheiro. Mas aqui entram os problemas técnicos. Como é que eles vão decidir quanto vai imprimir? Não tem uma teoria para isso. É realmente no tentativa e erro. E a maneira que eles fazem isso, eu vou explicar tanto o processo decisório quanto a execução de imprimir trilhões de dólares. Tudo isso acontece no Federal Reserve, majoritariamente de Nova York, onde ficam os operadores, os chamados traders, na mesa de operação do Fed. Então está lá o sujeito na frente do seu computador, e vem o diretor do Fed e diz, agora, primeira semana, março de 2020, mercado desabando, dólar indo para cima, juros caindo, risco de depressão, vamos imprimir dinheiro. Vamos comprar ativos. Ok, mas quanto? É 10 bilhões? É 20? É 50? É 100 bilhões? Na dúvida, coloca aí 200 bilhões. Aí vai lá o trader do Fed, pega o seu teclado, escreve 200, vai lá todos os zeros, eu nem sei mais quantos tem, 200 bilhões, e assim, magicamente, cria bilhões de dólares para comprar ativos, e assim se injeta liquidez no sistema. É assim que se cria dinheiro nos tempos modernos. Mas não foram apenas alguns bilhões, foram trilhões. Em poucas semanas, o tamanho do balanço do Fed, seus ativos totais, que na véspera da pandemia era 4,23 trilhões de dólares, eles mais que dobraram até o início de 2021 para quase 9 trilhões. Mas a maioria desse dinheiro foi criada ali nas primeiras semanas, primeiros 2 meses da era dos lockdowns. Imagina criar 2 trilhões de dólares em dinheiro em questão de 3 semanas, é o equivalente ao PIB do Brasil. E assim que foi feito, não tinha nenhuma explicação justificativa teórica bem embasada, modelagem. Cara, na dúvida, imprime. Quanto? Mais. E assim foi feito. Exatamente assim. Eu não estou caricaturizando. É uma descrição de como são feitas as decisões de política monetária nesses tempos modernos. E qual foi o temor dos austríacos? Eu tenho um vídeo, uma live que a gente fez no canal falando sobre isso, porque dessa vez, ao contrário da crise de 2008, a gente tinha não apenas o Fed criando dinheiro, injetando esses trilhões, mas também o Tesouro Americano, o governo dando cheques para as pessoas gastando dinheiro. O resultado, na hora, que a gente podia acompanhar as estatísticas, era o M2 disparando, que é a principal métrica de quantidade de dinheiro em circulação. E nós, austríacos, olha, no mínimo isso aqui vai dar algum problema. O risco de inflação é enorme. Isso aqui é uma bomba inflacionária. E tivemos, olha, talvez quase todos os economistas dizendo, inflação agora, esquece. O risco de inflação é zero. Inclusive, o principal candidato a substituir Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central, o seu Gabriel Galípolo, nessa época, também numa live, disse que quem defendesse a ideia de que teríamos inflação tinha que ser colocado uma camisa de força. Tem um vídeo no meu canal comentando essa fala dele. Mas os austríacos, teimosos, com a boa teoria, com as estatísticas, com os fatos, ainda assim foram adiante com essas previsões e tivemos a maior inflação global em 40 anos. Então, essa parte da economia aplicada da escola austríaca, para mim, é o que realmente chama a atenção, o que diferencia ela das demais e que é o que me encantou, que me fez virar um economista da escola austríaca. Um breve parênteses sobre isso, que isso é apenas o preâmbulo, que não tem a ver tanto com a palestra. A gente traduziu o livro o que o governo fez com o nosso dinheiro do Rothbard, e eu tive a honra de escrever um prefácio e um pós-fácio. Foi 2012, se eu não estou enganado. Para escrever, como a metade final do livro era sobre a história monetária do Ocidente, e o Rothbard acabou falecendo na década de 90, muita coisa aconteceu nessa história monetária que o Rothbard não viu. E eu tive a ousadia de complementar essa história monetária do Ocidente. Mas o que aconteceu depois, a gente tem que escrever mais 50 páginas, porque realmente é um absurdo. Mas vamos lá. Vamos falar sobre esse momento da macroeconomia mundial e o que eu chamo de gangorra
cambial que tem a ver e que impacta não apenas a nossa taxa de câmbio, o real brasileiro, mas também várias outras moedas. E, como eu disse, esse estado de coisas é resultado direto do sistema que nós vivemos, sistema monetário sob o qual vivemos, de papel moeda inconversível. Eu vou começar com uma citação de um economista que eu admiro, não é austríaco, o livro de macroeconomia dele, de contas externas, é bem interessante. Seu Mário Henrique Simonsen, que dizia que a inflação aleija, mas o câmbio mata. Ele se referia aqui mais aos regimes de câmbio fixo, em que o país tentava controlar a taxa de câmbio, ou atrelava a sua taxa de câmbio a uma moeda âncora, normalmente o dólar. Mas o problema é que os países que faziam isso, normalmente emergentes, como o Brasil, a Argentina, enfim, não tinham a disciplina fiscal nem monetária para manter essa paridade. Então, o que acontecia de tempos em tempos? As famosas maxi-desvalorizações. E que esse é um evento traumático para uma economia que realmente pode quebrar empresas e o próprio governo, que normalmente estava endividado em moeda estrangeira. Então, uma maxi-desvalorização ela podia matar. É nesse sentido que ele falava que o câmbio mata. A inflação é ruim, sem dúvida alguma, tem todos os efeitos nocivos que a gente conhece, mas aos poucos a economia, a sociedade vai se adaptando a ela. Mas o câmbio, quando isso acontece, pode matar uma economia. Mas a verdade é que o câmbio flutuante, ele também pode matar, ou pelo menos desestabilizar o mundo, alguns países e às vezes o mundo inteiro. E a gente está vendo isso nesse exato instante com o que está acontecendo com a moeda japonesa e os impactos dela no restante do mundo, inclusive no real brasileiro. Mas essa parte que eu vou deixar para o final, porque eu preciso antes explicar, contar uma breve história da nossa taxa de câmbio, porque já criticaram aqui os monetaristas, e aqui eu vou poder oferecer todas as minhas críticas ao grande monetarista brasileiro, que eu concordava com quase tudo em termos de agenda econômica, seu Paulo Guedes, à exceção do câmbio, que talvez, na minha opinião, é das coisas, se não a mais importante, quando se fala em política econômica. Pois bem, o que nós tivemos na taxa de câmbio brasileira? São poucos gráficos aqui, eu vou comentá-los e explicá-los. Real brasileiro, de 2019, finalzinho do ano, até o momento, hoje de manhã, que eu tirei esse gráfico. Ele estava menos de 5, subiu para 5,50 agora a taxa de câmbio brasileira. Sem dúvida, uma desvalorização brutal. Mas eu quero dar um passo atrás nesse gráfico e voltar um pouquinho no tempo, do início de 19 até o fim de 19. Porque esse foi o primeiro ano de gestão do Paulo Guedes, e eu confesso, para mim foi uma surpresa, eu não esperava que isso acontecesse, que Paulo Guedes, com toda a sua equipe econômica, com Roberto Campos Neto no Banco Central, promoveriam uma desvalorização do real brasileiro com convicção, como meta de política econômica. Não explícita, nunca foi uma meta explícita, mas era uma meta velada, sim, que nunca foi dita, de desvalorização do real brasileiro. E apenas os austríacos criticavam essa postura, identificavam isso como um grande risco para a própria gestão do Bolsonaro, para a política econômica do Paulo Guedes. Se o câmbio de escola, se o câmbio sai do controle, pode colocar tudo a perder. Não estou explicando o fracasso do Bolsonaro nas eleições por conta disso, mas sem dúvida que foi um fator que em nada ajudou. Foi ruim para Paulo Guedes e Bolsonaro. E a gente pode ver que no finalzinho de 2019, já ali a partir de agosto, o câmbio começa a descolar, ultrapassa o nível de 4 por dólar, R$4 por dólar, que era então a máxima histórica. E eu lembro que nesse momento, aí já novembro de 2019, eu estava recém começando na Liberta Investimentos, empresa da qual sou sócio, e fiz uma live naquele momento, meados de 19, falando: o Bacen perdeu o controle da taxa de câmbio, porque estava forçando a mão na taxa de juros. Começou um ciclo de corte de juros, e antes da pandemia, na minha avaliação, já excessivo. A gente podia ver por várias análises como tinha excedido nesse estímulo monetário. Mas o Paulo Guedes ele justificava essa política dizendo: não, mas veja bem, isso é o nosso novo mix de política econômica. A gente tem o fiscal apertado, é verdade, mais controle e tentando ter algum superávit primário.
e com uma frouxidão monetária. Então, era um mix que ele dizia o fiscal apertado e o monetário frouxo. Esse era o mix, que ele dizia que antes era o contrário, que era o fiscal frouxo e o monetário apertado. Teve em épocas mesmo com o PT que não foi esse mix, mas em boa parte sim. Mas esse foi o mix tentado por Paulo Guedes, e eu lembro que na época, ao longo de 2019, antes da pandemia, ele era criticado por isso, ou perguntado, e aquelas falas dele de improviso, se o dólar for para 5, a gente tem que errar muita coisa, muita coisa dá errado para o dólar ir para 5, mas se for para 5, a gente vende a reserva, a gente tem 100 bilhões de dólares de reservas, 100 bilhões a R$5 por dólar, é 500 bilhões de reais, a gente vende reservas, paga a dívida pública, o que é um erro crasso, mas enfim. Por que eu estou contando isso? Porque foi um erro de política econômica e que antecedeu a pandemia. E é claro, quando veio a pandemia, o câmbio saiu do controle. Nenhum país consegue desvalorizar o seu câmbio num vácuo, achando que não pode ter repercussões ou consequências ou choques externos imprevisíveis. E eu lembro desse artigo muito bom do grande Anthony Geller, falando sobre o Ciro Guedes, que, de fato, quando a gente olhava a política econômica, era quase ipsis literis do que o Ciro Gomes defendia. Infelizmente, é uma crítica verdadeira na minha visão. Mas voltando aqui à taxa de câmbio do real, vimos então essa gangorra na taxa de câmbio, não apenas o nível de depreciação, que depois com a pandemia foi lá para perto de R$6 por dólar, mas com muita volatilidade. E alguns economistas dizem que a taxa de juros é o preço mais importante. Eu discordo, eu diria que a taxa de câmbio é o preço mais importante, porque é o que precifica o nosso país, a nossa economia, todo santo dia, toda hora, com o restante do mundo. E isso pode distorcer, pode desestabilizar a economia do país, dependendo da magnitude desses movimentos. E quando a gente esteve na pandemia lá, com esse nível de depreciação, que deixa todo mundo mais pobre, traz inflação, e mais com essa volatilidade, isso aqui só traz custo, é só ônus, não tem nenhum bônus. Qualquer competitividade que um câmbio desvalorizado pode trazer no curto prazo, ela é toda devolvida no longo prazo, ou médio prazo, com mais inflação, com tensão social que a inflação acaba acarretando. Então, não é uma política vencedora desvalorizar a moeda. Mas tivemos a pandemia, todos os problemas fiscais que nós já sabemos, e agora com o governo Lula e Tachad, o mix de política de fato mudou, e é justamente aquele que Paulo Guedes descreveu: monetário apertado e fiscal frouxo, o oposto do Guedes, mas que também é um mix de política muito arriscado e que agora está trazendo mais desvalorização no câmbio, porque o Brasil está inserido na economia mundial e está sofrendo choques de outros países. Então, essa política que foi tentada, testada, na minha visão, não deu certo, nos entregou a moeda no pior patamar, no maior patamar, a taxa de câmbio no maior patamar da história, e que possivelmente pode subir mais. Espero que não suba, mas tem muita coisa acontecendo no mundo que pode trazer consequências para o real brasileiro. E é sobre isso que eu quero falar agora, então, explicar da gangorra cambial da nossa moeda. Eu queria falar sobre o tal do carry trade do ien. Alguns de vocês devem ter lido nas manchetes essa semana. Eu falei sobre isso em vídeo no canal, no Twitter, mas o grande movimento, além de alguns outros pontuais, mas o grande movimento macro que sacudiu os mercados nesses últimos dias foi a reversão do carry trade do ien japonês. Carry trade, para quem não sabe, significa aposta do carrego. Fiquem com esse nome na cabeça que eu já vou explicar ele. Mas eu vou explicar ele antes, indo para um país que sofreu algo oposto ao que a gente está sofrendo agora, o mundo sofre, que é a Islândia. Aqui é a capital da Islândia. Durante os anos 2000, a Islândia, assim como vários países na Europa, Espanha, Portugal, Estados Unidos também, do outro lado do Atlântico, estavam vivenciando um verdadeiro boom econômico, um boom imobiliário, em parte promovido, turbinado pelas políticas dos bancos centrais, de redução de juros em níveis historicamente baixos. E na Islândia não foi diferente. Só que a Islândia não tem o euro, não tem o dólar. A Islândia tem a coroa islandesa, é a sua moeda. E ao longo desse boom econômico, um país de pouco mais de 300 mil habitantes, com poucos bancos, com
poucas propriedades, também viu uma verdadeira bolha imobiliária em que, assim como os Estados Unidos, também teve seus créditos, hipotecas subprime, enfim, foi uma verdadeira bolha. Mas ao longo deste período, até estourar a bolha, até vir 2008, a taxa de câmbio da coroa islandesa seguiu estável, até se apreciando. Mas o que eles fizeram? Para aproveitar as taxas de juros no restante do mundo muito mais baixas, que estava até mesmo na Islândia, os bancos islandeses começaram a se alavancar, tomar dívida com bancos europeus em euro, com bancos americanos em dólar, com bancos japoneses em ienes. Então, os principais bancos islandeses, que eram 3, começaram a se endividar cada vez mais em outras moedas, mas o seu ativo, para quem eles emprestavam, onde eles investiam, estava na Islândia. Então, eles começaram a entrar no chamado descasamento de moedas. O fundo, o financiamento está numa moeda estrangeira e a moeda que ele está investindo, ou quem ele está financiando, hipotecas, estão denominadas em coroa islandesa. Enquanto o crédito flui, enquanto a economia vai bem, não há nenhum problema. Tudo segue perfeitamente, os preços das moradias seguem subindo, a taxa de juros segue em baixa, o crédito vem, consegue se alavancar, é uma maravilha. Mas a reversão desse movimento, quando cessa a confiança e cessa o financiamento externo, o que acontece com a Islândia? O país quebra da noite para o dia. Porque a taxa de câmbio da coroa islandesa simplesmente despenca, ou no caso, dispara. Aqui a coroa que estava pouco menos de 100 coroas por dólar, foi para mais de 140, no movimento de 2, 4 semanas. Então imagina o país todo endividado em moeda estrangeira, quando vem a queda do câmbio, a sua moeda desvaloriza, aquela dívida fica o dobro do tamanho, ou o triplo do tamanho. O país quebrou, os bancos quebraram, veio a crise, que lá foi muito severa, conseguiram sair, mas é um exemplo de um país que se endividou com o mundo. E as consequências foram estas. Um país se endividou com o mundo em outras moedas. Voltando, então, ao carry trade, vocês vão entender por que eu expliquei a Islândia. Voltando ao carry trade, o que é a aposta do carrego? Para quem não é do mercado financeiro, nunca ouviu esse termo, é uma mera arbitragem. Imagina que você, pode ser até mesmo no Brasil, para explicar e dar um exemplo. Você vai no banco, toma um empréstimo a uns juros de 8%, se for possível, enfim, só para usar o exemplo, 8% em reais, e você investe no mercado financeiro ou no imóvel, enfim, faz algum investimento que vai render 12%. Tem uma arbitragem, você se financia com juros mais baixos do que você está aplicando. Essa é uma aposta de carrego. Normalmente essa, dentro de um país, ela quase não existe, especialmente no Brasil. Mas entre moedas é uma aposta que vem sendo utilizada há muito tempo, especialmente depois que o mundo entrou nessa era de moedas inconversíveis e de taxa de câmbio flutuante. E os países com taxas de juros mais baixas costumam ser usados numa das pontas deste trade, dessa aposta. Então imagina que o carry trade, a aposta do carrego, tem 2 pontas. A moeda de financiamento, o seu funding, onde você se alavanca, onde você contrai uma dívida, e a moeda onde você está aplicando, para oferir um lucro maior, porque tem um rendimento maior, a taxa de juros está mais elevada. Historicamente, o Japão, depois da sua grande bolha imobiliária e financeira dos anos 80, que estourou no início dos anos 90, aliás, começou a estourar ainda em dezembro de 89, começou a praticar a sua versão de afrouxamento monetário, reduzindo as taxas de juros para 0, e lá ficaram por muitas décadas e permaneceram especialmente na década pós-crise financeira de 2008. Então o mundo, e quando eu digo mundo, claro que esse não é um trade que está disponível para simples mortais, normalmente são hedge funds, são grandes gestoras, grandes investidores que têm acesso sofisticado a instrumentos financeiros que dão essa alavancagem. Mas o que os investidores fizeram? Pô, vou me alavancar em N, o juro está em 0, perto de 0, e vou investir em outras moedas, em outros mercados, em outros ativos que rendam mais. E começaram a investir no Brasil, juros historicamente mais elevados, peso mexicano, mercado americano, títulos corporativos, enfim. Foram aplicando em diferentes locais do planeta para oferir um juro maior. Esse é o carry trade. O que aconteceu no caso
japonesa especialmente, nesses últimos 4, 5 anos, é que o mundo viu uma divergência de política monetária. O que significa isso? Por conta da pandemia, a inflação global que disparou, o Fed começou a subir os juros. Pô, não posso mais ficar agora achando que é transitória com a inflação comendo, vou ter que fazer alguma coisa. E começa a subir juros, maior aperto monetário do Fed também em 40 anos, e isso começa a provocar uma desestabilização macro global, porque alguns países ainda estavam com juros muito baixos, como é o caso do Japão. Então, esse aumento de juros pelo Fed, juro do dólar aumentando e o juro do japonês no zero, esse diferencial começa a aumentar e começa a pressionar a taxa de câmbio do Japão. A mesma coisa que a gente viu no Brasil com a política do Ciro Guedes em 2019. Taxa de juros muito baixa em relação à taxa americana, o câmbio descolou. Foi o que aconteceu no caso da moeda japonesa. Que, enfim, estava menos de, aqui 2021, tá? Saiu para 120 ienes por dólar e foi para mais de 162 ienes por dólar. Essa também foi o menor nível do iene em quase 40 anos. Se a gente comparar com o real brasileiro, o iene praticamente se desvalorizou a mesma coisa, mas em outra janela de tempo. O real se desvalorizou muito rápido e o iene demorou um pouquinho mais, mas praticamente o mesmo nível de desvalorização. Só que o que aconteceu especialmente nos últimos 18 meses? Como eu disse, esse diferencial de juros do Fed, dólar e do Japão amplificou este carry trade. A aposta do carrego ficou muito mais atraente. Antes o juro estava em 2 nos Estados Unidos, mas com juros em 5,5 e no iene em 0, cara, vamos se alavancar cada vez mais em iene e apostar fora daqui. Só que isso vai acumulando um desequilíbrio no sistema e um risco enorme, porque cada vez mais dívida no iene com ativos em outros locais. Dívida em iene, investimento nos Estados Unidos, Europa, Brasil, peso mexicano. Só o que acontece quando há uma reversão desse movimento? E se o Banco do Japão resolve, quer saber, a inflação aqui já não está tão baixa assim, já conseguimos a nossa meta, já está mais de 2% ao ano, eu acho que eu preciso aumentar um pouquinho os juros. E aumentou quase nada, foi de 0,10% ao ano para 0,25%. Mas esse mero anúncio esse nada de aumento de juros já provocou uma turbulência e que o iene começou um processo de valorização. E nesse processo de valorização, aqui eu invertia o eixo do iene japonês, então aqui ele subindo, o iene se valorizou rapidamente, num curto período de tempo, e todo aquele movimento do carry trade, de se alavancar em iene e investir em outras moedas, ele entra em movimento reverso. Agora eu preciso vender os meus ativos para comprar ienes e repagar a minha dívida. Porque se o iene agora está muito mais valorizado, aquela minha dívida está muito mais alta. O que eu tinha contraído de alavancagem para fazer essa aposta do carrego, agora pesa muito mais. Então o mundo está tomando chamada de margem em iene. É preciso desfazer esse carry trade e isso provoca uma forte valorização da moeda japonesa e que repercute aqui no Brasil também. Porque lembra das duas pontas do trade do carrego? É o iene como funding, financiamento, e o outro lado é o real brasileiro como uma moeda para se apostar, para aplicar, ou o peso mexicano. Se a gente olhar hoje os gráficos de valorização do iene dos últimos 2 meses, do iene japonês, do real brasileiro, do peso mexicano, é impressionante a correlação, porque esse movimento está sendo desfeito. Ainda não foi por completo, isso está acontecendo, a gente está no meio desse evento macroeconômico, e que, do ponto de vista de um economista que gosta desses assuntos, para mim é fascinante estar testemunhando tudo isso que acontece. Mas, claro, como alguém que também precisa investir o próprio dinheiro e ajudar os clientes a investir, exige muito cuidado e entender o que está acontecendo para ter uma alocação segura e não correr riscos desnecessários. Portanto, se a Islândia se endividou com o mundo em outras moedas, o mundo, vários países, várias moedas se endividaram com o Japão numa única moeda. Isso é o que está acontecendo agora e essa é a reversão do carry trade, por isso que é um momento turbulento e por isso que até o real brasileiro está sofrendo com o que acontece lá fora. Claro que temos as nossas questões domésticas
Tachad, Lula, o déficit fiscal, tudo isso pesa, sem dúvida, temos os nossos ruídos internos. Mas esse é um movimento macro que impacta todas as moedas. Agora a questão é, o que está acontecendo é fruto desse sistema, que é inerentemente instável, baseado em dívida, e que provê aos banqueiros centrais essa capacidade de injetar dinheiro, de criar liquidez, de imprimir moeda, sem nenhum limite. Não tem limite técnico, eles podem imprimir quanto quiserem. Isso são todos os bancos centrais. Então, para onde a gente vai e como reformar esse sistema? A verdade é que não tem mágica. E nisso talvez eu discordo de muitos austríacos que já previram o colapso desse sistema de moedas fiduciárias inconversíveis há muito mais tempo. E a verdade é que, apesar dessas deficiências, apesar dessa fragilidade, dessa instabilidade que traz para a economia global, ele pode durar muito mais tempo do que a gente gostaria de admitir. Isso está acontecendo. Pô, o Bretton Woods acabou faz mais de 50 anos. E cá estamos ainda com esse sistema. Então, ele ainda pode durar, vai trazer seus solavancos, sem dúvida alguma, ao longo dos tempos. Mas a forma de reformar esse sistema monetário é removendo essa capacidade, esse poder de criar dinheiro do nada, porque aí está a raiz da instabilidade financeira. E como é que a gente remove isso? Voltando a um dinheiro saudável, a um dinheiro duro, hard money, um ativo que não pode ser inflacionado e criado do nada como hoje é feito. Uma forma é voltar ao passado. Retornemos ao padrão ouro, metal precioso, dinheiro por excelência, que consegue restringir essa capacidade de impressão ilimitada dos bancos centrais. Mas eu entendo que hoje, na era digital, a gente precisa avançar para o futuro. E nós temos, felizmente, desde 2008, um ativo que, por excelência, reúne quase todas as propriedades do ouro, com a grande vantagem de ser um ativo puramente digital. Claro que vocês sabem do que eu estou falando, que é o Bitcoin. Porque sim, o Bitcoin, ele conserta tudo isso que está aqui e mais um pouco. O Bitcoin fixes this. Muito obrigado. Pessoal, exclusivo para os membros, nós temos a sessão de perguntas e respostas, ficou muito bacana. Vou deixar o link aqui para você seguir assistindo. E quem não é membro ainda, considere se tornar um membro. Botão aqui embaixo. Espero que tenham gostado da palestra e até o próximo vídeo. Valeu!